que é ponto gatilho ou trigger point, tá? Que é na verdade um ponto de hipersensibilidade no tecido, um ponto doloroso que ele vai se dar no ventre muscular. Michael Jordan, vem aqui por favor. Vamos imaginar que o nosso Max, ele tem aqui, ó, esse grande dorsal bonito, tá? Ele tem aqui, ó, nas fibras musculares dele, ele vai ter um ponto de hipersensibilidade, ou um ponto sensível ao toque, um ponto que causa dor irradiada muitas vezes, que é um ponto de necrose no tecido, tá? Vamos dizer que o Max, ele começou a fazer powerlifting e falou pro treinador que já treinava, que fazia, que isso, que aquilo, e... tentou fazer movimentos com mais peso do que ele podia. E aí? Aí ele acabou sobrecarregando esse lado e causou um ponto de hipersensibilidade para não ocorrer um estiramento. Então, tem aqui um musculinho dele, e aí ele vai ter aqui, ó, um ponto de hipersensibilidade ou um trigger point, tá? O que esse trigger point vai causar? Dor irradiada e limitação de movimento. Isso é uma coisa que a gente tem que ter muito claro quando a gente fala de liberação miofascial. A liberação miofascial, ela não é especificamente para aquele ponto que eu estou tratando. Lembre-se, tratar a causa, não a consequência. E essa compressão isquêmica que a gente vai ter desse local, no músculo, vai dar uma falta de vascularização, e por isso que a gente precisa retomar a vascularização desse local para que a gente consiga eliminar essa dor e principalmente na musculatura e principalmente desencadear ao longo dos movimentos. Vamos dizer assim, ó, o Max treinou, tá com ponto gatilho, ou ficou muito tempo cortando cebola, ficou muito tempo cozinhando, vai fazer uma janta especial, ficou lá na cozinha, ficou muito tempo no computador, terminar lá o TCC, e já pisei 3 vezes no pé dele, gente. Cheguei com as unhas roxas. E aí, ele tá com um trigger point. O que esse trigger point vai fazer? Ele vai normalmente fazer isso, ó. Ele vai causar um padrão de defesa para o Max, que está com dor. Aí ele já começou com dor aqui, ele começa aqui, começa aqui. O que isso já causou? Um encurtamento de toda a parte lateral esquerda dele, paravertebral, grande dorsal, romboide, trapézio, quando vê. E aí esse encurtamento, essa posição antálgica de proteção, já vai fazer com que ele trabalhe menos a coluna torácica, vai fazer com que ele trabalhe menos a escápula, que vai fazer com que ele trabalhe menos o ombro, e aí a gente tem uma sequência de eventos. Uma coisa, gente, muito clássica é trigger point em trapézio ou em peitoral maior. Olha só, tá no peito? Ou, pior ainda, quando a gente entra aqui embaixo, ó, tá? Trigger points peitoral, trapézio. Tá tudo bem? Uhum. É que eu tô quase te abraçando, né? E acaba... O Pablo se beijou rindo ali, gente. E acaba... Tava romântico, né? E acaba resultando em uma limitação e uma diminuição da amplitude de movimento do ombro. Então tem muitas dores no ombro que é pela uma ação do peitoral retraído, com trigger point, está retraído, e acaba anteriorizando esse ombro. E aí, óbvio, que a gente vai se matar trabalhando lá mobilidade, 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 mobilidade,
Muitas vezes a gente vai causar um rompimento de fibras onde não tinha, porque não foi lá ver como é que está o peitoral, como é que está a parte aqui na parte clavicular, como que está a escápula do cidadão, ó, se tem uma escápula móvel, ó, como que está aqui a musculatura geral, trapézio, supraespinhoso, subescapular, grande dorsal, e isso tudo pode causar uma limitação de movimento no ombro, assim como tríceps, bíceps, cotovelo. E sim a gente vai ter vários, gente. Panturrilha, dor no joelho, gastrocnêmios, fáscia plantar, dor no tornozelo. Então a gente precisa abrir um pouco mais, e foi aquilo que eu falei lá na primeira aula. Ver, analisar. Então eu vou ver o ombro. Max chegou, tô com dor no ombro, vou no crossfit, vou no beach tênis, vou no vôlei, vou no squash, vou no golfe, tô com dor no ombro. Eu tenho que pensar bem, ver o ombro, analisar todas as possibilidades. Então eu tenho trapézio, eu tenho peitoral, eu tenho clavícula, eu tenho escápula. Eu analiso todas as possibilidades e eu decido o que eu vou fazer. E aí a gente vai fazer isso através do raciocínio funcional avançado. Raciocínio funcional, né? Então, a gente precisa pensar mais globalmente quando a gente vai trabalhar. Não adianta eu me matar trabalhando a mobilidade do ombro, e isso a gente vê todos os dias, todos os dias. Se eu tenho um peito lá, o Max foi na academia ontem, ele resolveu virar bodybuilder e fez 5 exercícios de ombro, de peitoral, destruiu o peitoral, e aí foi jogar beach tênis. E aí ele vem aqui no outro dia, tô com uma dor no ombro, horrível e tal e tal. O que que a pessoa vai fazer? Vai olhar o ombro, vai então trabalhar a mobilidade. E aí tocou no peito do Max, o Max fez assim. Porque aquele peito, primeiro que ele teve uma inflamação muito grande, teve todo o processo de hipertrofia lá que o Max está procurando, e tá cheio de ponto gatilho. Então a gente precisa liberar esse peitoral para conseguir trabalhar o ombro dele de uma maneira mais fluida. Como que a gente vai trabalhar ponto gatilho, gente? Ponto gatilho, a gente tem algumas formas de trabalhar. A maioria deles é por pressão, tá? Então a gente vai localizar o ponto, localizamos o ponto, vamos fazer uma pressão, tá? Uma pressão forte, tá? Cuidado para não enfiar a unha, tá? Usar a ponta do dedo. E uma coisa que eu gosto muito é de observar a expressão facial do nosso paciente, do nosso aluno, tá? No momento que eu pressionei o ponto gatilho, o meu paciente vai sentir dor. E eu vou continuar pressionando, eu vou tentar aproximar a musculatura. Então eu vou tentar aproximar para dar uma relaxada naquele local e conseguir pegar bem o ponto gatilho. Eu vou segurar de 1,5 minuto até 2 minutos até que a dor suma totalmente. Então quer dizer que sumiu o ponto gatilho? Não, você vai tirar, você vai procurar outro gatilho, outro ponto e depois vai voltar nele. Essa pressão que a gente faz, que pode ser com a mão, pode ser com um gancho, pode ser com uma agulha. A agulha é o melhor, gente. O agulhamento seco é o melhor. A gente vai dar um estímulo para justamente esse ponto, que ele é um ponto que não tem muita vascularização, receba volte a ser vascularizado e acabe saindo. Ao natural ele sai. Então a gente primeiro palpa, vê se encontra os pontos gatilhos, pontos dolorosos, trabalha a terapia manual aplicada no ponto gatilho até a gente conseguir diminuir bastante a dor do nosso paciente. E vocês vão ver que muitas vezes, eu vou dar um exemplo, pode virar de frente, Max. Ó, aqui tem um ponto gatilho no peitoral, tá? Eu vou procurar, ó, achei o ponto gatilho, eu vou aproximar aqui, ó, o ombro e vou fazer a pressão. Quando passar a dor, tu me avisa.
Só que eu vou segurar mesmo assim. Segurar ali 1 minuto e meio, 2 minutos, até eliminar totalmente essa dor. E depois eu vou voltar aqui, ele vai sentir dor de novo, tá? Mas isso eu já vou preparando para liberação miofascial depois, com as técnicas de rolagem, de soco, de deslizamento, que é o que a gente vai ver na sequência. Beleza?